Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal, Kátia Gaia, é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. Verdade. Vocês pensam que a gente começa o programa agora? Não, a gente já estava falando, trocando figurinha. É verdade. Cris, é sempre bom estar com você, com todos que eu nos digo assistem. mesmo para você, porque é uma parceria de tantos anos. Enigmas quase 10 anos, mas é uma parceria de quase 20 anos nós duas já de trabalho, a gente né? pula essa parte, né? Mas é uma coisa Faz maravilhosa. bastante tempo. E eu queria que nós duas hoje, Kátia, agradecêssemos ao nosso público, porque já estamos com 7 milhões, Kátia, de views na nossa página. É uma gratidão É muita imensa gente, a né? todos vocês. Então- E o que faz com que a gente consiga atrair esse público? São esses maravilhosos convidados que estão aqui sempre compartilhando conhecimento, traz sempre uma pesquisa, algo muito importante para agregar para a sua vida, não é mesmo, Cris? É verdade. E honestidade também tem pouca concorrência, né, Kátia? Não é? Isso é o mais importante. A gente traz pessoas que realmente fazem o seu melhor e estão aqui trazendo o seu máximo melhor possível. E a gente aprende com eles. Toda semana um novo palestrante, né, Kátia? A gente pode falar palestrante convidado, com né? certeza, Porque pessoas incríveis. são professores que estão dividindo conhecimento. Parabéns, professores. E multiplicando consciencialidade. E falando em professor, parabéns aos grandes mestres do nosso planeta, né? Porque sem vocês, nós aqui também não seríamos absolutamente nada. Né? Então, parabéns a todo professor, que na realidade tinha que ser como o Japão, no mundo inteiro, ser reverenciado, né, Kátia? Nossa, são os grandes mentores, né? Eu sou muito grata a todos os meus mestres, como a todos que comparecem aqui, porque são grandes mestres. Sem dúvida. Mas vamos para a nossa pauta Vamos, maravilhosa? hoje é maravilhosa. Nós vamos falar sobre conexões cristalinas, linguagem de luz, grades de cristal e registros acásticos. Quem nós trazemos hoje? Nós trouxemos um arcanjo, é o Júlio Arcanjo, pessoal. Bem-vindo, Júlio. Gratidão pela presença. É um prazer. Uma honra enorme estar contigo. Sei que você tem um belíssimo trabalho e hoje nós vamos falar sobre ele. Né, Júlio? É um prazer estar aqui com vocês e ter essa oportunidade, né, de falar um pouco sobre temas importantes e tão necessários nesse dia. Sem dúvida. Eu acho que a ciência sem espiritualidade não é nada, e a espiritualidade também sem a ciência não é nada. As duas têm que caminhar de mãozinhas dadas, sem briga, né? Sem dúvida. Júlio, o que são essas linguagens de luz que você fala tanto? Certo, Cris. As linguagens de luz, na verdade, né, ela é uma faculdade eminente de todos os seres humanos. Todos nós temos essa capacidade. Porque ela é uma frequência, um código que existe na nossa alma, né? Por isso que o termo, né, linguagem de luz, e ele é muito comum no inglês, light language, que se as pessoas forem pesquisar vão encontrar mais materiais. Quando a gente começa a olhar para trás, né, a gente percebe que nós sempre tivemos línguas muito diferentes. E línguas específicas, às vezes, para uma determinada casta, grupo ou movimento religioso, né? Então, quando a gente olha para as linguagens de luz, hoje ela é uma linguagem não necessariamente compreendida pelos nossos ouvidos, ou compreendida ou lida, né, pelos nossos olhos, né? Ela é puramente frequencial. E ela pode ser dividida em gestos, vocalizações ou escritas, né? E hoje é a forma com que nós trabalhamos para receber esses códigos no corpo, seja ouvindo, vendo, né, ou repetindo esses movimentos. Hoje a gente poderia ver, tem para quem gosta de seriados, né, o The Oa, basicamente os gestos que eles fazem a gente poderia ver como um paralelo de linguagens, que são códigos que abrem determinados portais, né, para esse deslocamento. Olha que legal, hein, Catina? Quando você recebeu essa frequência, como foi? Foi bem estranho. Bem estranho porque, assim, eu percebi que eu já fazia isso sem saber muito o que era desde pequeno. Porque eu sempre fui de falar muito sozinho e de ficar gesticulando ou emitindo sons naturalmente, brincando. E quando eu fui percebendo que isso, ao passar dos anos, foi ficando mais sério, e o que eu falava muitas vezes, principalmente em momentos de trabalhos espirituais, ou de rituais, ou de sessões de cura, que muitas vezes aquela frequência descia exatamente no que a pessoa estava precisando, eu percebi e falei, opa, isso não é tão simples assim, né? E eu passei por um processo bem intenso no corpo, porque foram catarses, foram limpezas, foram desintoxicações físicas, mentais, espirituais, e, acima de tudo, quebrar o padrão de vergonha, porque a gente tem esse bloqueio, né? Hoje, o maior obstáculo das linguagens é a vergonha e a timidez, né? Então, para mim, foi isso, esse processo. E como essa linguagem, por exemplo, pode ajudar no despertar espiritual da humanidade?
Isso é bem interessante, que diz assim, hoje, bom, tudo é frequência, né? Tudo é Sem frequência, tudo é energia. A gente ouve, por exemplo, as músicas e elas podem mudar o nosso estado, assim, em níveis extremamente profundos. O mesmo acontece com a linguagem. Hoje, graças aos deuses e todas as forças divinas, nós temos muitos seres despertos realizando esse trabalho. No Brasil, ainda é um movimento que está começando agora, é bem pequeno, mas lá fora nós temos em diversos países, assim, grupos que fazem essas sintonizações para o planeta, inclusive. Olha que maravilha, hein? Cada ser que trabalha com a linguagem de luz, ela se torna um canal de uma determinada frequência, que pode estar profundamente correlacionada a ela e ao grupo espiritual na qual ela vive. E à medida com que essas linguagens vão sendo trazidas para a Terra, esses códigos vão penetrando o nosso campo energético. Então nós somos fios condutores de um ponto A a um ponto B para que isso passe. E as pessoas são essenciais para que esses códigos cheguem, né? Uma vez que também esses códigos chegam pela origem estelar dessas pessoas, né? Então, hoje a linguagem ela seria o nosso novo movimento de salto energético para que nós possamos nos curar e curar ao nosso redor. Olha que bacana, hein, cara? Estamos falando, eu sei que você trouxe algumas imagens, eu vou pedir para a produção ir intercalando à medida que nós vamos conversando, e você pode também pedir, Perfeito. né, dentro da cronologia, mas assim, essas linguagens de luz, nós podemos também ter a atuação de cristais, a comunicação, porque você sabe que eu te sigo porque você faz um trabalho belíssimo das grades de cristais, né? Essas grades são belíssimas, mas fala um pouquinho sobre isso. Hoje, bom, o meu caminho espiritual ele começou com os cristais, né? Então, para mim, eu não consigo realizar nada, absolutamente nada, sem cristais, né? E as linguagens dentro disso tem um ponto muito importante. Aqui tem um, né? Pode explicando para gente? Sim, por um exemplo, esse portal, ele veio no nosso último portal de Leão, né? No dia 8 de agosto. Opa. Foi uma sintonização, ele é um bloco de informação justamente para, quando nós olhamos para ele, para que nós recebemos esses códigos para um despertar de consciência, né? Que foi essa frequência que esse portal trouxe, né, dessa vez. Então, os painéis, esses códigos, eles chegam para a gente, como esse que está sendo emitido, esse é um painel de decodificação. Quando nós olhamos, às vezes a gente não entende, fica tentando buscar racionalizar, e não é por esse caminho. Não é um racional, é puramente observar, a tua mente profunda absorve os códigos, internamente ela os decodifica, separa os blocos e absorve, né? Então, aqui por um exemplo, esses cristais foram os responsáveis por ancorar esses códigos. Então, cada um deles trouxe uma parte diferente dessa escrita. É como se eles fossem a caneta, por assim dizer, né? Então, é feita uma sintonização com o cristal e desce esse bloco de símbolos correspondentes àquele cristal, né? Então, nós podemos usar o cristal como a linguagem em si. Essa é muito interessante. No centro, nós temos o vidro da Líbia, que é um tectito que vem daquela região, que tem uma importância dentro do Egito muito profunda entre os altos sacerdotes, e ele traz códigos solares muito fortes. Então, aqui foi um código justamente para a cura das emoções através da consciência, né? Por isso que nós temos as amonitas, que são fósseis marinhos, o topázio imperial, e no centro, o vidro da Líbia. Esses códigos, como se ele tivesse ditado, né? Então, em sintonização com ele, ele foi conduzindo a frequência para que os símbolos saíssem. Esse, em específico, ele foi enterrado. Esse papel foi enterrado na terra, para que, à medida que ele se dissolva, os códigos também entrem e penetrem em Gaia. Olha que bonito, hein? Que lindo. Nossa, bacana. E esse? Vamos ver esse. Essas são as grades de cristal, né? As grades são uma paixão à parte, assim. Para a gente falar dela, a gente tem que olhar lá atrás, né? Tá. O ser humano, ele sempre foi movido intuitivamente e, às vezes, conscientemente, a estabilizar pontos energéticos e criar malhas cristalinas, né? Essa aqui também. Essa também é uma. Aqui a gente tem uma geometria... São várias grades de cristal, hein? Cada uma delas tem uma energia diferente. Por exemplo, essa é de prosperidade. Quando a gente olha para trás, Stonehenge, por um exemplo, é uma grade de cristal. Verdade. A roda de cura dos nativos americanos é uma grade de cristal, né? Esse termo grade de cristal ele é bem contemporâneo, né? Mas ele explica bem essas correlações, né? E as grades, elas são também mecanismos de atuação quântica. Elas atuam no nível físico, sim, pelas propriedades dos cristais, mas também no nível muito profundo, tanto da consciência quanto do corpo, né? Então elas atuam, quando ela é criada,
desde o símbolo da geometria que se busca para ela, Olha que bonito até essa. os cristais. Essa ela tem uma inspiração, Está que é uma sendo inspiração muito no aranha. rápida vocês. Volte para a anterior, que ele ia explicar, por favor. Essa, Obrigada. a inspiração dela é numa aranha. Então, assim, quando nós olhamos a geometria da natureza, a gente pode trazer isso para uma grade. A função dessa grade era atrair e criar conexões, porque ela era uma grade justamente para um projeto, para o desenvolvimento de um projeto. Então, as grades, elas não são só geometrias belas, elas são mecanismos, elas são ferramentas de atuação, né? Tanto para um nível mais material, para uma determinada situação, quanto para um nível estelar, que, por exemplo, é o caso dessa. Ela traz nela a geometria do Merkaba. Né? É verdade. Ela tem a geometria do Merkaba e os crânios de cristal, mas ao mesmo tempo ela é uma força centrífuga. Ela é uma hélice que faz justamente o processamento das informações. Essa foi feita para um momento que eu estava passando, eu estava recebendo muitas frequências que eu não entendia elas direito, então eu não estava conseguindo decodificá-las, e eu fui intuído fazer ela para que esse vórtice, né, fosse um decodificador. A esfera, ela me representa, então ela tem uma conexão, uma ligação com o meu campo energético, e à medida que ela recebe, eu recebo isso também decantado. Então é um processo de decantação da energia mesmo. E aí a sua linguagem dentro deste trabalho com os cristais, ele acontece também, porque aí você trabalha a frequência do assistido, a sua. Sim, exatamente. Os cristais têm um processo muito intuitivo com eles, mas também assim, eu tenho uma pesquisa de mais de 18 anos em cima da cristaloterapia, e não só na visão química, mas mais metafísica dos cristais também, né? Então, quando a gente une a geometria, a estrutura cristalina, a intenção, nós temos uma combinação, um triângulo divino, tanto de resultados, quanto também de compreensão daquele processo. Porque fazer as grades, por si só, é um processo terapêutico. É um processo que vai desbloqueando. Essa, por exemplo, ela é bem grande, ela tem quase 1,5 m aquela grade. Porque ela foi feita no chão para receber os códigos. É uma cerimônia que eu faço a cada 45 dias, mais ou menos. Não sou eu que determino as datas, vem do plano astral. E essa, por exemplo, eram códigos para a cura do coração, para a libertação de mágoa, para a purificação de questões dos antepassados. Aí acontece uma cerimônia onde as pessoas recebem esses códigos no corpo, no mesmo dia que eles descem para Gaia. Bom, maravilhoso. Você está plugado aí, você está plugado aí, né? Então fica com a gente, que a gente vai voltar já já com o Júlio, falando sobre ETs, essa conexão cristalina. Fica firme aí, pessoal. Chegou em casa rapidinho, está com pressa, precisa de uma refeição saudável, rápida. Eu conto com a Nutrilite Marmitaria. Vou mostrar para vocês como eu faço aqui em casa. Olha só, hoje eu vou no bife a rolê com creme de brócolis da Nutrilite Marmitaria. Já vem até com o meu nome, tudo preparadinho. Você abre um pouquinho só da embalagem, olha só, para entrar um pouco de ar e coloca no micro-ondas durante 3 minutos. Olha só, vou mostrar para vocês como vai ficar. Já no final, olha só. Olha como sai quentinho, perfeito. Ó. E aí você retira com cuidado a tampa. Olha a fumaça, gente. Que delícia, hein? Bom, agora eu vou comer. Eu, se eu fosse vocês, não perderia. Nutrilike Marmitaria. Sigam aí no Instagram, @Nutrilike Marmitaria. É a melhor opção de comida saudável para você. Uma super dica. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Voltamos com o programa Enigmas e você, para ter este programa, já sabe. É só você ir no Cron TV, você vai lá, se inscreve no canal, aperta a sinetinha, você recebe rapidamente assim que o vídeo sobe. E já sabe que este programa também, ele passa amanhã
inédito na NGT às 14 horas e aqui na TV Grande ABC, grade flutuante em diversos horários, inclusive hoje mesmo às 18 horas. Eu quero conversar, nós estávamos vendo sobre as grades de cristais e eu quero saber como essas grades elas funcionam, como elas atuam em benefício das pessoas, né? Essa multiplicação. As grades ela têm, Kátia, uma atuação em nível quântico, né? Não é à toa que a gente tem várias civilizações que construíram grades a níveis gigantescos, até a nível de cidade, né? Quando uma grade é montada, cria-se ali um vórtice de energia, né? Seja de recepção ou de emanação. Então, quando você monta uma grade, essa energia ela começa a fluir constantemente, seja para a Terra ou a partir da Terra, né? Então, a partir daquela intenção, dos cristais selecionados, da energia colocada, nós temos um tubo ali contínuo de vibração que pode estar sendo enviada para a Terra ou sendo lançada para algum lugar do cosmos, né? Então, ela tem essa atuação constante desse movimento. Então, no tempo que ela está ali, o tempo que você deixou ela programada, porque existe uma programação para que ela atue, ela continua se desenvolvendo. Quando ela termina o processo dela, é quase como se a energia se estabilizasse e ela adormecesse, né? Então é uma atuação bem intensa, ela acontece de forma sutil, mas o resultado que ela tem é bem intenso. É bem intenso. Nós estamos num momento espiritualista de transição planetária. É muito falado isso nos meios metafísicos. O que esta grade que você utiliza pode ajudar para minimizar os efeitos dessa transição? Bom, trabalhar com as grades é muito interessante isso porque é uma possibilidade gigantesca, né? Hoje, por um exemplo, eu conduzo viagens e imersões tanto no Brasil quanto fora e nós sempre temos a preocupação de levar cristais programados para criar grades nesses lugares, né? Então, por um exemplo, nós temos uma grade montada, lançada dentro do Lago Titicaca. Aqui no Brasil nós fizemos uma ponte com a Serra do Roncador, conectando, porque grades também são portais, né? Para que... Pode mostrar. Temos fotos aqui, né? Isso, por um exemplo, esse foi um trabalho que a gente fez no portal de Aramumuru, lá em Raio Marca, perto do Lago Titicaca, né? Ele é um portal interdimensional extremamente poderoso. Aqui a gente estava com os crânios, né, trabalhando e se desenvolvendo ali, recebendo e emanando essa energia também. Que legal, né? Que fantástico. Porque a gente estava com um grupo de brasileiros. Aqui é muito parecido com o processo do Peru, só que na Serra do Roncador. Então, aqui, essa parte é parte de um sítio arqueológico que não é mapeado, ainda isso precisa ser muito desenvolvido lá, mas é um lugar muito ancestral onde a gente criou uma conexão com o portal do Peru, né, para fazer esse link entre os dois lugares. Para quê? Para que nós possamos nos nutrir, né, trazendo essa energia para o despertar do Brasil, sendo que hoje o Peru ele é justamente esse chakra que está emanando para todo o planeta, né? A gente sai da Índia e vem para a América. Por isso que a América vai ter tanta importância nos anos que estão chegando, né? E o Titicaca, ele é esse centro junto com o Machu Picchu. Aqui, essa foto foi quando a gente fez a primeira viagem para o Titicaca e foi fazer as ativações lá no lago. É dessa sequência de imagens, que eu até te comentei, que saíram umas imagens de seres interdimensionais. Aqui são as margens do Titicaca, que parece um mar, né? Parece uma praia linda, mas é um lago, né? É um lago. E as águas desse lugar receberam códigos muito profundos. Essa sequência do Roncador. Então, tem uma conexão muito forte entre a Serra do Roncador e o Lago Titicaca. E eu já fui algumas vezes para o Peru e para o Roncador, eu estive lá pela segunda vez faz um mês e pouco, mais ou menos, justamente para ir criando esses links. Porque a gente vai precisar muito dessa energia. E hoje o Roncador, né, é o nosso disco solar, é esse centro de poder que está emanando para o Brasil. Olha que maravilha, hein? E me fala um pouquinho, tem mais uma foto que estão mostrando. Essa num templo no Peru, que se chama Alpa Iglesia. É muito interessante porque essas portas com protuberâncias em níveis diferentes têm uma importância muito poderosa na visão Inca e pré-Inca, como sendo portas interdimensionais, né, de acesso a outras frequências. Aqui a gente vai fazer um trabalho com cristais lemurianos para trazer para o Brasil essa energia. Fantástico. E registros acásticos? Como trabalhar na linguagem de luz?
Essa pergunta ela é bem capciosa, porque assim, os registros acásticos é o nosso manancial da vida, né? Tudo que nós já fomos, cada movimento que nós fazemos, desde do movimento micro ao macro, são registrados numa grande biblioteca cósmica, né? Nós temos nossos registros pessoais, o registro da nossa cidade, do nosso planeta, enfim, o nosso registro cósmico. Então, quando nós acessamos esse manancial, nós acessamos blocos de informação, que nada mais do que são puramente códigos de luz e códigos de linguagens, né? Então nós absorvemos esse código e trazemos eles para cá hoje. Os registros, cada vez mais que uma pessoa ela conhece sobre si mesmo, ela também auxilia no próprio processo de despertar do nosso planeta, né? Então beber nesse manancial também é beber de uma forma muito mais ampla, compreendendo que nós somos sim parte desse movimento tão importante que precisa acontecer. Perfeito. E esse trabalho teu ajuda o despertar da humanidade para esse novo momento? Sim, sim. Quando a gente trabalha tanto com as linguagens, com as grades, ou até mesmo com os registros acásticos, é onde a pessoa ela consegue ter um pouco mais de informação sobre si mesmo, né? Uma vez que os registros são blocos de informações, mas também são comunicações de mestres, mentores, entes queridos. Então é uma oportunidade onde a pessoa tem de ter um diálogo, né? De uma forma muito profunda com ela mesma, né? Então, toda essa junção de trabalho, atuando de uma forma profunda e junta, a gente tem um resultado o quê? Autoconhecimento, antes de qualquer coisa, né? E por tabela, um despertar. Sem dúvida, sem dúvida. Me admira você não ficar perguntando a ele sobre esses seres multidimensionais que É ele verdade, tem porque eu vou te dar. Eu quero que você... Pessoal, ele tem um felino desenhado aqui. Dá para tirar um close aqui? Ai, Você tem ligação com os Sirius especificamente? Eu tenho uma paixão magnífica e profunda com os sirianos, sim, Cris. Foi um processo muito interessante porque eu comecei a ser contactado sem saber o que era um contato, por assim dizer, né? E quando eu percebi, eu já estava no meio e eu falei, é um caminho que não dá para você voltar mais, né? Uma vez que você entra, e são seres que têm uma profunda atuação com o meu trabalho, né? Meu plano de fundo vem muito de informações passadas por eles. Os códigos de luz que eu trabalho, né, nessa cerimônia são códigos de luz sirianos, códigos específicos vindos de Sírios. Então, tem uma paixão aí. Então, estamos na mesma nave, Catiana. Não é? Estamos na mesma nave aí. Então, todos nós queremos saber como funciona o seu trabalho, né, suas imersões, por favor. Claro, hoje, assim, eu tenho um espaço que é a Sagrada Espiral, né, que fica aqui na Zona Norte de São Paulo. Ele é um espaço de desenvolvimento humano, né, então, em todos os níveis, né, emocional, espiritual e físico. Então, lá eu tenho cursos de formação sobre cristais, sobre ervas, de caminhos xamânicos, mas também com processos de despertar, com as linguagens de luz. E as imersões, elas acontecem fora do país, normalmente uma por ano, né? E aqui no Brasil a gente tem a cada 2, 3 meses está acontecendo imersões. Justamente para quê? Para colocar as pessoas em uma experiência, né? Então hoje meu trabalho ele consiste, acima de qualquer coisa, levar a informação, não só deixar ela, mas fazer que ela vire uma ferramenta na mão da pessoa, né? Para que ela possa despertar. Com certeza. Seus contatos, embora tenha lá. Bom, o pessoal pode me encontrar no Instagram como Júlio Arcanjo mesmo, né, com o CH, e também pela Sagrada Espiral. De lá as pessoas podem se ramificar também para o Mora em Atlantis, que é o canal que eu tenho específico para trabalhos com os cristais, né? E para quem quiser entrar em contato, para quem quiser saber, né, pode entrar em contato tanto pelo e-mail, que é o contato@sagradaespiral.com.br, ou pelo WhatsApp do espaço, né, que é o 11 961894322, né, para receber as informações. Está no GC, né? Isso aí. Agora, o que a gente pode fazer? Porque são tantas perguntas e a gente fica com tudo assim, tá lá. Ele tem que vir mais vezes, né? Claro, não dá, numa pauta só não dá, né? Já fica com o compromisso e o convite de retornar, né, Júlia? Você vê, pessoal, como eu falei no começo, vocês assistiram a live, aqui a gente tá assim, né, Cátia? A gente tá chique no último, como diz o pessoal de Pira. A gente recebeu Cris dos Anjos, Júlio já chegou um arcanjo. Todos trabalham juntos, isso que Já é mais chegou um gostoso, arcanjo, né? E tivemos até o Guardião da Meia-Noite aqui, né, Cátia? Tivemos todos. Então, pessoal, sabe o que é bacana de tudo isso? Não tem divisão. Cada um fazendo a sua parte, como deve ser feita, e estamos juntos na mesma nave. O planeta Terra é essa grande nave, né, Júlio? Sem dúvida. Cada um fazendo o seu trabalho da sua própria maneira, com o seu nível de consciência. Isso chama-se respeito.
que é o princípio do verdadeiro amor, né, Kátia Gaia? Sem dúvida. Eu quero que você termine dando uma mensagem para o nosso público sobre este momento e melhorias, né? Sem dúvida. Eu acho que a mensagem principal que eu tento transmitir dentro do meu próprio trabalho e também colocar em prática na minha vida é que, assim, se nós pudermos fazer a diferença para uma pessoa, na vida de uma pessoa, já é mais do que o suficiente. Hoje a gente tem muitas pessoas querendo mudar o mundo num sentido macro. Mas se a gente olhar para o micro, para a nossa comunidade, para as pessoas ao nosso redor, para a nossa família, a gente já está fazendo muito mais do que a grande massa pensa, né, em fazer. Então, se você quer mudar o mundo, seja um exemplo. Mude a sua própria vida. Essa é a mensagem. Muitíssimo obrigada. Gratidão, Que honra gratidão. imensa. É um Vamos prazer. contar com sua visita novamente, com os seus, Com o maior com os prazer. seus conhecimentos. Porque o mundo aqui no Enigmas não é dos espertos, né, Kátia? Não, dos despertos, né? Então, desperte para a vida, gente. É isso aí. Pessoal, nós estamos num momento único e é maravilhoso estar aqui no agora. Participe dessa mudança. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Gratidão, Kátia Gaia. Gratidão. Gratidão. É um prazer, Arcanjo, uma meninas. honra estar contigo. É um E prazer com você meu. também, viu, pessoal? Espero vocês no próximo Enigmas. Um beijo no coração. Gratidão. Até o próximo Enigmas, pessoal.